movimentos de resistência, as discussões que nós temos trazido por esses 2 dias no Enalic, nós iniciaremos a palestra com o professor Fernando Pena, Escola Sem Mordaça. Eu gostaria que, para compor a mesa, a professora Raquel Dias, professora da UES e dirigente do Andes, e o professor Fernando Pena, professor da Universidade Federal Fluminense. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sou a professora Raquel Dias, aqui da Universidade Estadual do Ceará, professora do curso de Pedagogia. Faço parte também da direção do Andes, Sindicato Nacional. E gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Nilson para mediar essa mesa de hoje, coordenar. Queria fazer uma apresentação oficial do professor Fernando Pena, né? Professor Fernando de Araújo Pena, professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, doutor e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, é bacharel e licenciado em História pela mesma universidade, atualmente é coordenador do Movimento Educação Democrática e foi condecorado com a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2017, e tem dedicado suas pesquisas mais recentes aos temas Educação Democrática, Ensino de História e Escola Sem Partido. Então, a estrela de hoje é o Fernando, né? Já vou passar aqui a palavra para ele, que vai nos abrilhantar, com certeza, né, com as suas contribuições acerca desse tema tão polêmico, ao mesmo tempo tão importante, né, de ser desvelado e ser combatido por nós, educadores, que lutamos pela emancipação. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Raquel, pelas gentis palavras. Parabenizar a organização do evento, a super organização do evento. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, o tema que foi escolhido para a mesa foi pensar essa lei da mordaça, ou como eles nomearam, Escola Sem Partido. Só me apresentar um pouquinho, já me apresentaram, mas meu nome é Fernando Pena, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e atualmente coordeno o Movimento Educação Democrática. Então, eu escolhi um caminho aqui para falar sobre essa temática com vocês. Na verdade, eu vou defender uma tese, que não é nada original, mas o que importa para mim hoje é como eu vou construí-la com vocês. Então, a ideia que eu quero defender aqui hoje com vocês é que toda educação democrática é necessariamente antifascista. Hoje isso já fala bastante coisa, mas o termo antifascismo ele gera polêmica, muitas pessoas não entendem bem quando você fala antifascismo do que você está falando, então eu vou tentar construir com vocês o que eu estou chamando aqui de uma educação democrática que é necessariamente antifascista. Vou dividir minha fala em 3 momentos. Um primeiro, eu vou pegar uma campanha que circula nas redes sociais no Brasil, chamada Meus Filhos, Minhas Regras, e vou tentar entender essa campanha como um ponto nodal de um discurso reacionário mais amplo. Segundo ponto da minha fala, eu vou tentar pensar com vocês a questão dos direitos humanos no Enem e entender o Enem como a questão dos direitos humanos como um critério de correção, como dentro de uma lógica de um avanço de um imaginário igualitário. E, por fim, vou pensar essa educação, então, entre uma lógica totalitária e uma proposta de uma democracia radical e plural. Para começar, então, Meus Filhos, Minhas Regras foi uma campanha lançada pelo Movimento Escola Sem Partido, ela tem paralelo em outros países da América Latina e também da Europa, mas eu quero pensar ela hoje como um ponto nodal de um discurso reacionário. Do que eu estou falando? Então, primeiro, para falar de discurso reacionário, eu tenho usado como referência o professor Luiz Antônio Cunha, que tem um livro chamado, está disponível em PDF, o Projeto Reacionário de Educação. Eu aqui quero pensar esse reacionário de uma maneira bem simples. Eu estou entendendo reacionário como alguém que reage a alguns campos nos quais nós tivemos avanços recentemente. Então, no campo educacional, quais são os pontos de ataque desse discurso reacionário? Um deles é a questão dos direitos humanos, que eu vou enfocar aqui um pouco com vocês hoje. Nos últimos anos, nós tivemos, então, diretrizes curriculares nacionais para a educação e direitos humanos, e eles vão atacar a questão dos direitos humanos, dizendo que é coisa de bandido, e questionando o critério de correção do Enem, que zerava as redações quando ela desrespeitasse os direitos humanos. Então, direitos humanos é um foco do ataque.
Outro foco é a questão étnico-racial. Então, nos últimos anos, nós tivemos a Lei 10.639 e 11.645, que tornaram obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Eles vão argumentar que, então, começa a doutrinação de candomblé e umbanda dentro das escolas. E o ponto principal desse ataque, inquestionavelmente, é a questão de gênero. Ou, para ser mais preciso, a questão de gênero e sexualidade. Nós tivemos, nos últimos anos, a produção de um material chamado Escola Sem Homofobia, e esse material acabou nem sendo distribuído, mas ele virou a mentira do kit gay, e vocês sabem todo o estrago que isso causou, inclusive no período eleitoral que nós vivemos recentemente. Então, o discurso reacionário é esse discurso que reage a alguns campos, nos quais nós tivemos avanços. Não foram todos que nós queríamos, nem do jeito que nós queríamos, mas foram avanços. E o que seria um ponto nodal? Eu estou aqui, existe uma concepção, se alguém aqui tem aracnofobia, pode ficar tranquilo, eu vou só mostrar as teias, não aparecem as aranhas. Existe uma concepção do estruturalismo clássico que pensa o discurso como uma entidade fechada, né, como um todo fechado, que teria um único centro, um fundamento, que ajuda a fixar todos os pontos desse discurso, ou então todos os pontos de uma teia. Essa imagem aqui, eu tentei capturar essa ideia. Eu não estou trabalhando com essa concepção. Eu estou trabalhando aqui com a teoria do discurso, elaborada em grande parte por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, para pensar, em anos recentes, a tradição estruturalista tem experimentado, vindo de vários lugares, locais, uma série de reformulações, que levou o que pode ser propriamente chamado de um momento pós-estruturalista. Um denominador comum nessas revisões tem sido colocar em questão a noção de uma totalidade fechada, que era a pedra fundamental do estruturalismo clássico. Se identidades são apenas diferenças dentro de um sistema discursivo, nenhuma identidade pode ser plenamente constituída, a menos que seja um sistema fechado. A tendência pós-estruturalista tem sido experimentar com a lógica da subversão de identidades discursivas que decorrem da impossibilidade da lógica da constituição de um sistema fechado. O que isso tudo quer dizer? Eu trouxe uma outra padrão de teias aqui para nos ajudar. Então, a ideia é que não é mais um sistema fechado e que você não tem só mais um centro, você tem vários pontos nodais que lutam por numa disputa hegemônica para fixação de sentidos. Então, no final das contas, são significantes termos que ajudam a fixar sentido de outros termos, outros significantes, numa disputa política. Para tentar entender isso aqui com vocês, muito obrigado. Para tentar entender isso com vocês, eu trouxe um vídeo para a gente analisar aqui em conjunto de algo que eu considero uma representação desse discurso reacionário. O vídeo que vocês vão assistir foi gravado numa data muito específica. Ele foi gravado no dia no qual o ministro, recém-tornado ministro da Educação, Mendonça Filho, ele recebeu a primeira comitiva da sociedade civil, um grupo chamado Revoltados Online. Dentro desse grupo estava, inclusive, o ator Alexandre Frota, atual deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo. Eles, então, foram ao Ministério, foram recebidos pelo ministro da Educação, apresentaram suas pautas e, logo depois, gravaram um vídeo do lado de fora do Ministério. Não é esse vídeo, felizmente, que eu vou mostrar para vocês. O vídeo que eu vou mostrar para vocês, parte do grupo, foi ao encontro do advogado Miguel Najib, quem criou o movimento Escola Sem Partido, e gravou um segundo vídeo. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, já peço desculpas. Muito bem. Bem, o Escola Sem Partido ele nasceu em 2004, como reação a duas práticas ilegais que estão absolutamente disseminadas hoje no sistema educacional em todo o Brasil. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula. Só um minutinho, sua formação. Eu sou advogado. Miguel é advogado. Quanto tempo? Nasceu em 2004? Nasceu em 2004. Foi igual ao Revoltados Online? Revoltados Online nasceu numa causa pessoal minha. Não, sem dúvida. O estopim deste movimento foi um problema que eu tive com a minha filha mais nova na escola. O professor de história da minha filha, que havia sido professor de outros filhos meus, havia, num belo dia, comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Bom, gente, nós estamos trabalhando em prol do nosso país, preocupados com o futuro das nossas crianças. A doutora Beatriz é incansável, o Frota agora também está incansável, o doutor Júlio, todas as pessoas do Revoltados Online, os administradores, e vocês são as peças fundamentais. Se vocês não compartilharem, não curtir a página do Revoltados Online, não disseminar a informação, a gente não consegue combater esses petralhas que ainda dominam
parte da mídia hoje do nosso país. Mas deixa o Miguel falar o segundo aspecto. Bem, o primeiro aspecto, então, foi uma reação a essa prática da doutrinação, que é uma prática ilegal. E a segunda prática ilegal, que também se disseminou no sistema educacional, é a usurpação do direito dos pais, dos alunos, sobre a sua educação moral, da autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Também a máquina do Estado, o sistema educacional, está sendo usado para isso, para afrontar a autoridade moral dos pais e dos alunos sobre eles. E aí a gente vê, por exemplo, a lei da palmada, é uma consequência disso, tirar a autoridade dos pais. Há um ataque frontal à família. O petismo continua, porque o petismo não acabou. O PT está momentaneamente fora do poder, mas o petismo continua dominando a máquina do Estado. Nossa. E, sobretudo, o sistema educacional. Nós já fizemos uma frase, um slogan, né? Como que é? Não mexam com as nossas crianças. Tem antes... Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. Exatamente isso. Em matéria de educação religiosa e moral, vale o bordão, meus filhos, minhas regras. E eu estou de apoio total à Escola Sem Partido e não quero nenhum professor doutrinando os meus filhos e eu acredito que você também não. Bom, vamos lá. A gente precisa entender e pensar sobre esse discurso, porque, por incrível que pareça, ele já tem a adesão de uma parcela significativa da sociedade brasileira. Então, alguns pontos aqui da nossa análise. Esse foi o vídeo, então, no qual eles lançaram a campanha Meus Filhos, Minhas Regras, uma subversão bastante cruel do lema feminista Meu Corpo, Minhas Regras. Algo que eles usam estrategicamente, essa subversão de lemas do campo progressista. Mas o primeiro ponto, então, para analisar com vocês essa ideia, é problematizar o próprio termo. A maioria das pessoas com as quais eu dialogo, que são fora não são da academia, não são da escola, quando eu começo a falar, eles já imediatamente declaram a sua adesão. Ah, escola sem partido? Tem que ser sem partido mesmo. Porque o nome coloca para nós uma falsa dicotomia entre uma escola necessariamente com ou sem partido. Eles, inclusive, criam um projeto espantalho, que eles chamam Escola com Partido, que eles dizem que seria, então, o projeto do campo progressista. O primeiro ponto, então, é destacar que o nome ele é enganador. A gente precisa entender que o que nós vamos encontrar aqui, e eu vou tentar mostrar para vocês alguns elementos que ajudam a comprovar isso, é que é um projeto de escola que tenta destruir a dimensão educacional da escola. É um combate à dimensão pública da educação. É isso que está em jogo aqui. É isso que é importante entender. Mas como é que surge, então, o movimento Escola Sem Partido? Vou contar em ordem cronológica, né? Vocês ouviram a versão dele da história, eu vou montar de uma outra maneira. O advogado Miguel Najib, que estava ali no meio falando, e um professor da UNB chamado Braulio Porto de Matos, que hoje é o vice-presidente da Associação Escola Sem Partido, eles se conhecem dentro do Instituto Liberal de Brasília, onde eles têm contato pela primeira vez com o Olavo de Carvalho. Nesse instituto, então, se forma uma primeira rede de sociabilidade do movimento. Eles já tinham publicado documentos contra uma série de temas, inclusive a questão da doutrinação. Então, esse discurso de que minha filha sofreu e eu acordei para isso, tem fontes históricas que mostram que não é verdade. Isso já era uma preocupação desse grupo dentro do Instituto Liberal de Brasília. Então, qual é a história, qual é o mito de origem que ele conta do movimento? Ele teria uma filha estudando em uma escola particular do Distrito Federal, e essa filha, um professor de história, teria feito uma comparação entre Che Guevara e São Francisco de Assis. Um primeiro ponto interessante para a gente entender a atuação do movimento que ainda vai surgir. Isso acontece em 2003. Basta uma denúncia, alguém acusar o professor, basta uma foto retirada de contexto, basta um vídeo retirado de contexto, isso vira uma denúncia. O professor ele nunca é procurado para por que isso aconteceu, então nunca se ouve o professor dentro da atuação desse movimento, que ainda vai ser criado aqui nessa narrativa. Mas então o que faz o advogado Miguel Najib? Ele escreve uma carta, não para o professor, mas para a comunidade escolar. Ele imprime centenas de cópias e vai distribuir isso na frente da escola. Qual é, então? Ele distribui para pais, estudantes, funcionários, professores. Qual é a surpresa dele? A comunidade escolar como um todo defendeu o professor. E ali ele identificou o motivo para criar um movimento. Como é que ele conta isso? Ele disse que ele identificou pela primeira vez um caso de síndrome de Estocolmo nas escolas. Os alunos são vítimas de um sequestro intelectual e passam a defender o seu sequestrador, o seu
captor, que seria o professor. O professor, então, é o sequestrador intelectual. E frente a esse problema, que está em grande parte da cabeça dele, ele cria o movimento Escola Sem Partido em 2004. O movimento Escola Sem Partido teve uma história bastante relevante nos seus 10 primeiros anos. Quando é que ele dá um salto qualitativo? Em 2014. Em 2014, um deputado estadual do Rio de Janeiro, chamado Flávio Bolsonaro, entra em contato com o advogado Miguel Najib e pede para que ele formule um projeto de lei que capture as ideias do movimento. E nesse contexto surge, então, a sugestão dele também, que se chama Programa Escola Sem Partido. Então, o primeiro projeto é apresentado na Alerj em maio de 2014. Maio de 2014 aparece o primeiro no estado do Rio de Janeiro, o primeiro projeto de lei que incorpora as ideias do movimento. Algumas semanas depois, aparece um segundo projeto, dessa vez na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, apresentado por um vereador chamado Carlos Bolsonaro. O grande problema é que a apresentação dos projetos não se limita à atuação dessa família no Rio de Janeiro, porque quem efetivamente escreveu, o advogado Miguel Najib, compartilha o projeto no site do movimento. Isso que muitos analistas vêm chamando de uma onda conservadora, espalha o projeto pelo país. Atualmente ele tramita na Câmara dos Deputados, estamos ali num embate constante na Câmara para impedir a aprovação dentro da comissão especial. Ele já foi apresentado em mais de 10 estados e no Distrito Federal, tendo sido aprovado em um desses estados, no estado de Alagoas. Então, no estado de Alagoas, ele foi aprovado com o nome de Escola Livre em 2016, se eu não me engano, é a Lei 7.800 de 2016. Uma lei que está suspensa. Foram apresentadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade e nós temos uma medida cautelar do Barroso que suspendeu o efeito da lei. Então, ela não, mesmo em Alagoas, ela não está em efeito. E temos feito um levantamento dos projetos pelo país. São mais de 180 em vários municípios do país inteiro, projetos que não tem só o nome Escola Sem Partido, também Escola Sem Pedofilia, Escola Educa, Família Educa, Professor Ensina, uma série de nomes e alguns que não seguem o modelo propriamente do Escola Sem Partido, mas são proibições à discussão de gênero. Então, essa é um pouco só para vocês entenderem o termo Escola Sem Partido, que mais do que um projeto de lei ou um movimento, se tornou um ponto nodal, um termo estratégico dentro de um discurso reacionário mais amplo. E, independente da aprovação do projeto, já impacta o cotidiano das escolas. Por quê? Porque uma parcela significativa da sociedade adere a esse discurso reacionário. Vou voltar a isso. Mas eu quero pegar os elementos, então, apresentados no vídeo. O primeiro, então, problema que ele diz que acontece dentro das escolas é a doutrinação ideológica. Então, o primeiro ponto é pensar o que ele está chamando de doutrinação ideológica. Se você pegar o projeto de lei da Câmara, o PL 867/2015, ele tem no 3º artigo do projeto, diz o seguinte: estão vedadas em sala de aula a prática da doutrinação ideológica, assim como a realização de quaisquer atividades que possam entrar em contradição com as crenças morais da família. Esse é o artigo 3º, posso não estar lembrando todas as palavras certinho, mas quer proibir uma prática, doutrinação ideológica, e em nenhum momento define que prática seria essa. Esse já é um elemento de inconstitucionalidade. Mas sem escutar o resto do artigo, que é assustador, já dá uma pista para a gente. O professor não poderia fazer nada que pudesse entrar em contradição com as crenças da família. Então, o professor não pode discutir teoria da evolução, porque o aluno é criacionista. O professor não pode, de história, não pode falar que o nazismo é de extrema direita, porque algum aluno viu no YouTube que o nazismo é de esquerda. E por aí vai. Mas, se vocês quiserem uma definição, o projeto não tem, mas o site do movimento tem. Lá, no site, tem 2 quadrinhos, um chamado Flagrando o Doutrinador e o outro Planeja a Sua Denúncia. No Planeja a Sua Denúncia, ele explica para o aluno como ele deve anotar a aula do professor meticulosamente, produzir evidências, para depois fazer uma denúncia. Inclusive, oferece um modelo de notificação extrajudicial para que a família possa notificar o professor. E eles vêm agora insistindo que as famílias processem os professores por danos morais, porque os professores estariam usurpando o direito dos pais de educarem os seus filhos, que aí é o segundo ponto do argumento. Mas aqui, só para vocês terem ideia, às vezes fico muito triste quando eu vou numa audiência pública, e os professores ficam muito revoltados quando escutam uma fala como essa, e às vezes caem nessa armadilha discursiva. Eu já vi uma professora uma vez falando: eu não vou aceitar isso que vocês estão querendo impor, eu vou continuar doutrinando os alunos. E eu entendi o que ela estava dizendo. Ela estava dizendo que ela ia continuar educando seus alunos, trabalhando temáticas que eles querem proibir. Só que ela caiu na armadilha discursiva, e aí eles gravam esse vídeo e compartilham ad nauseam nas redes sociais.
Mas o ponto que eu quero enfatizar com vocês aqui é justamente a campanha, então, que eles lançam nesse dia. Um primeiro argumento para isso é que os professores estariam usurpando a autoridade moral dos pais. Inclusive, a senhora que estava no vídeo, o nome dela é Bia Kicis, ela é cunhada do advogado Miguel Najib e atualmente eleita deputada federal pelo Distrito Federal. Então, vocês estão vendo que vários desses personagens criaram suas carreiras políticas com essa pauta, que é um dado interessante. Mas ela vira e fala assim, quando ele fala da usurpação do direito, da autoridade moral dos pais, ela fala, um bom exemplo dessa usurpação é a lei da palmada. E aí você para e pensa, de que autoridade moral nós estamos falando? Uma autoridade que, inclusive, pode envolver a violência contra esses jovens. Só que esse argumento, bastante complicado, ele foi usado, inclusive, durante o período eleitoral. Não sei se vocês viram, uma das fake news mais famosas foi essa aqui, que o Haddad teria dito que a criança, quando completa 5 anos, se torna propriedade do Estado. Inclusive, o Porta dos Fundos fez um vídeo hilário, quem quiser assistir fake news, eles debocham dessas notícias falsas. Mas é importante entender como esse medo ele está sendo manipulado politicamente para fins eleitorais. E a nossa eleição mostra muito disso. O segundo argumento é que os professores, isso seria um ataque frontal à família. O Estado, a esquerda, estaria tentando destruir a família. E aí vamos pensar qual é o sentido de família que eles estão tentando fixar nesse discurso. E um último argumento, que o petismo teria dominado a máquina do Estado, especialmente o sistema educacional, com essa ideia de que os professores fazem parte de uma grande conspiração nacional, no caso, quando eles usam o termo petismo, às vezes eles usam marxismo cultural, que é a ideia de uma conspiração internacional também. Eles capturaram, então, essa campanha Meus Filhos, Minhas Regras, no meme, que é esse meme daqui. E aí que a gente começa a entender de que família eles estão falando e do que eles estão falando quando eles falam Meus Filhos, Minhas Regras. Então, é uma família com um homem, uma mulher, um menino e uma menina, o casal segura um guarda-chuva onde está escrito Minha Família, Minhas Regras, e esse guarda-chuva ele protege a família contra uma chuva que tem as cores do arco-íris, uma referência ao movimento LGBT. Percebem a tentativa de fixar, família é só essa, qualquer outra é ideologia e é LGBT. E assim, nós temos a tentativa de fixar os pais. Né? Qual é o sentido de pais nesse discurso? Aquele que tem a autoridade moral. E o filho? O filho é aquele que obedece às regras estabelecidas pelo pai. Qual é o problema desse discurso? Uma pessoa brilhante, não fui eu, infelizmente, fez uma montagem que ajuda de forma muito didática a entender aqui um dos principais perigos. Então, são duas manchetes do G1. Eu acho que eu nunca fiz uma apresentação que a minha apresentação tivesse tão grande. O primeiro, a manchete, diz o seguinte: projeto de lei da escola sem partido avança na Câmara e proíbe disciplinas sobre gênero e orientação sexual. Discussões devem continuar até a votação. O objetivo é deixar a educação sexual, moral e política a cargo da família e não da escola. Então, essa é a primeira manchete. É interessante ver ali como eles ligam os pontos. A segunda manchete diz o seguinte: menina relata estupro após palestra sobre violência sexual e padrasto é preso. Suspeito foi preso em Pedro Afonso. Profissionais fizeram perguntas para a adolescente após palestra em escola e descobriram os abusos e fizeram denúncia. Então, aqui já tem um grande perigo dessa defesa ilimitada da autoridade dos pais. A maior parte dos casos de abusos contra crianças e adolescentes acontece dentro do espaço privado. E é a escola que ajuda esses jovens a identificarem esses abusos. Inclusive, vi um outro dado, que a maioria dos casos as denúncias partem até de professores, como no caso da matéria aqui. Então, esse já é um problema muito grande, né? Porque eles querem, com uma pauta moral, proibir uma discussão que ela é importantíssima, não só para que esses jovens consigam identificar os casos de abuso que acontecem, na maior parte das vezes, dentro do espaço privado, mas também, vocês sabem, para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e outros temas. O advogado Miguel Najib deu uma entrevista na qual ele diz o seguinte: homofobia não é assunto de sala de aula, defende o fundador do Escola Sem Partido. Eu vou ler para vocês um pouco dessa entrevista, porque ela ajuda a entender a maneira como eles vão defender isso usando os direitos humanos. Então vamos lá. E vocês também vão perceber que a jornalista é provavelmente uma pessoa progressista. O senhor mostrou cartazes de um trabalho sobre homofobia. Em que medida assuntos que têm a ver com religião, mas também têm a ver com direitos humanos, poderiam ser afetados pelo projeto? Miguel Najib responde:
Vou citar o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não é direitos humanos no sentido popular, estou falando de uma norma legal, aprovada em um tratado internacional e que diz que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral de acordo com as próprias convicções. Esse direito humano tem que ser respeitado. O professor começa a falar de assuntos que invadem esse direito dos pais. Continua. Falar de violência contra a mulher em sala de aula, no 5º país em que mais se mata a mulher, não deve ser feito, então? Resposta. Isso pode ser feito respeitando a liberdade de consciência e crença do aluno e o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Na sala de aula é muito difícil fazer isso, porque a presença do aluno é obrigatória. O Estado pode fazer uma política contra a homofobia usando os meios de comunicação. O Estado tem uma verba bilionária para isso. Ele vai fazer propaganda na televisão porque ninguém é obrigado a assistir essas propagandas. Na sala de aula é diferente porque o pai é obrigado a colocar o seu filho na escola. Mesmo pensando do ponto de vista que falar desses assuntos é uma política pública para evitar crimes, faz na televisão. E conclui, não é assunto de sala de aula, vai violar o direito dos pais. Os professores que fizerem isso, estão se expondo ao risco de levar um processo. E as escolas também, com base no artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Já é lei isso no Brasil. Não é nosso projeto que está transformando isso em lei. A Convenção é expressa ao tratar da educação religiosa e moral. Então, o argumento aqui é que os professores não poderiam trabalhar com temas como homofobia, violência contra a mulher, porque os professores e os alunos, primeiro, não são detentores de um saber jurídico para tratar de uma norma legal, e segundo, porque a Convenção Americana daria aos pais o direito de educar os seus filhos como bem entendessem, e os professores não poderiam contradizer essas vontades privadas dentro da sala de aula. Eu não quero focar aqui na discussão jurídica, só vou usar o argumento do Supremo Tribunal Federal para suspender a lei. Existe um protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Protocolo de São Salvador, que fala explicitamente sobre o direito à educação, e nele está dito que os pais podem escolher, contanto, desde que não infrinja uma educação voltada para os direitos humanos, para uma educação democrática, para um convívio democrático no espaço público. Mas aqui eu passo, então, para o segundo ponto da minha fala. O respeito aos direitos humanos no Enem, interrompendo o avanço do imaginário igualitário. Eu não sei se vocês lembram, em 2015, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Um tema que, por incrível que pareça, foi polêmico. E qual foi a resposta da Associação Escola Sem Partido a essa temática? Entrou com uma ação em todos os estados da federação, argumentando que seria inconstitucional exigir dos alunos o respeito aos direitos humanos de maneira que zerasse redações que não respeitassem esses direitos. O argumento foi o mesmo que eu já mencionei para vocês. Professores e alunos não têm a formação jurídica necessária para saber o que são direitos humanos, que é uma norma legal. Então, esse critério de correção nada mais seria do que um filtro ideológico de entrada na universidade. Uma limitação indevida da liberdade de expressão dos candidatos. Quando eu falava sobre isso, então isso aconteceu no início de 2016, quando eu falava sobre isso em eventos acadêmicos, no ano de 2016, as pessoas gargalhavam. Fernando, por que você está perdendo o nosso tempo com isso? Isso nunca vai acontecer no Brasil, né? Pois bem, eles repetiram essa mesma ação no ano passado e conseguiram suspender o critério de correção da redação do Enem, que não está em efeito. Para a gente ter ideia de como esse discurso, que parece absurdo, já está tendo impactos muito concretos. O que eu quero entender com vocês aqui, rapidamente, é como os direitos humanos, em termos políticos, eles podem funcionar como um imaginário igualitário. Então, dentro de uma formação social ou discursiva, você tenta fixar alguns sentidos, né? O que é homem, o que é mulher, e a relação entre eles. Então, muitas vezes, na sociedade, a relação entre o homem e a mulher é uma relação de subordinação. Eu estou trabalhando aqui com a teoria do discurso, já falei, usando muito Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe. A subordinação, eles definem como uma relação no qual alguém está exposto, está sob o controle de uma outra pessoa. Isso é visto de maneira legítima, não é visto como problemático. Vou dar um exemplo. Até 2013, eu dei aula na educação básica. Já fui professor de educação de jovens e adultos em uma escola estadual do Rio de Janeiro. Professor de História. Uma vez eu estava falando sobre Idade Média, sobre feudalismo, e estava explicando aos meus alunos definindo o que seria um servo na Idade Média. E aí estava dando algumas características lá. Não pode ir e vir, sair quando quiser, tem a possibilidade de violência física.
E quando eu falei isso, uma aluna minha, mais velha, né, Educação de Jovens e Adultos, levantou a mão e falou assim, professor, o senhor está dizendo que não existe mais servo? Aí ela falou, a minha mãe é serva do meu pai. E eu perguntei, como assim? Olha as características do conceito que eu defini com você. Violência física, não pode ir e vir. Ela falou, meu pai bate na minha mãe não pode sair de casa quando ela bem entende. E aí eu parei aquela aula e fui falar então sobre Lei Maria da Penha, Conselho Tutelar e todo aquilo que vocês já imaginam. Mas o que me chocou é que ela falou isso de maneira completamente naturalizada e os colegas também, é assim mesmo. Então, para que servem os direitos humanos em termos de educação para direitos humanos? Eles funcionam como um imaginário igualitário. Então, esse campo dessas relações sedimentadas seria o que nós chamamos do social. Os direitos humanos, então, funcionam aqui como um imaginário igualitário. O que isso quer dizer? A ideia de que todo mundo tem direitos. A minha mãe tem direito, eu que sou mulher tenho direito, eu que sou criança tenho direito, eu sou adolescente tenho direitos, todos têm direitos. Isso, então, funciona como uma ideia de que todo mundo é igual, um imaginário igualitário. Quando você trabalha isso em sala de aula, quando você trabalha essa educação para os direitos humanos, esse imaginário igualitário, ele permite que essas relações de subordinação sejam percebidas como relações de opressão. Que você problematize. Então, a relação de opressão é a relação no qual está subordinado a alguém, só que isso é percebido de maneira ilegítima. Tem, inclusive, um pensador brasileiro que vem sendo muito atacado pelo movimento Escola Sem Partido, um tal de Paulo Freire, que escreveu um livro chamado Pedagogia do Oprimido, justamente desenvolvendo essa ideia. E aqui nós entramos no campo da política, ou político, né? Então, o político é quando você vai problematizar essas relações que estão naturalizadas e fazer algo para mudá-las. E aqui, para vocês não acharem que eu estou inventando, eu trouxe o print do site do Escola Sem Partido. Está aqui, né? A inconstitucionalidade do Enem. Vocês podem ver que é uma matéria de janeiro de 2016, logo depois da prova sobre a violência contra a mulher. E está escrito, leia aqui a representação que será enviada pela Associação Escola Sem Partido às unidades da Procuradoria da República nos 27 estados da Federação, demonstrando a inconstitucionalidade da exigência do respeito aos direitos humanos na prova de redação do Enem 2015. Algo que eles conseguiram no ano passado. Repito, o argumento é que os professores e alunos não detêm o conhecimento jurídico necessário para falar de uma norma legal. E assim você impede o avanço desse imaginário igualitário. Para fechar, então, a minha fala, eu vou tentar pensar essa educação, então, entre uma lógica totalitária e uma proposta de democracia radical e plural. Um autor chamado Claude Lefort, ele trabalha com a ideia de que na Revolução Francesa surge a ideia de direitos humanos e começa um avanço desse imaginário igualitário. Um avanço que não é linear, mas que vem acontecendo, né? Se a gente pensar nas conquistas do direito das mulheres, são muito recentes historicamente. Então, esse avanço do imaginário igualitário. Tocqueville dizia que é uma pessoa que vive a igualdade no campo da política, em algum momento não vai aceitar viver de forma desigual em outros campos. A grande questão é que essa revolução democrática e a lógica democrática, essa lógica que problematiza as relações de opressão, ela abre espaço para o seu, digamos, contrário, né? Que é a lógica totalitária, como definida pelo Claude Lefort e depois trabalhada por René Laclau e Chantal Mouffe. O que seria essa lógica totalitária? Enquanto a revolução democrática ela abre espaço para o pluralismo, para diferentes espaços políticos, diferentes identidades que não precisam de um fundamento comum, a lógica totalitária ela vai tentar refundar, dizer que tem um único fundamento, um único modelo que tem que servir para todos. Então, por exemplo, quando você escuta um discurso e alguém diz, existe o cidadão de bem, quem não for cidadão de bem é comunista, é vermelho, e ele tem que sair ou tem que ir para a ponta da praia, eu entendo aqui essa lógica totalitária em ação. Quando alguém vira e fala, a única família que existe é essa aqui, nenhuma outra é a lógica totalitária em ação. Então, eu trouxe alguns exemplos para entender isso com vocês. Vou trazer aqui, e aí a proposta contrária seria, então, a ideia de uma democracia radical e plural, é a ideia de que esse pluralismo ele é constitutivo, ele não é sem conflito, mas ele é constitutivo da democracia e não precisa, nenhum espaço político precisa de um fundamento em outro lugar. Eu trouxe aqui, então, as charges da Laerte, uma pessoa que está em um espaço privilegiado, em um lugar privilegiado, para nos ajudar a entender essa tensão quando a gente está falando de gênero e sexualidade. Essa aqui é uma charge que ela fez. São 3 pessoas ali cinzentas, puxando um caldeirão que vira, e dentro da imagem tem uma série de pessoas com diferentes cores, diferentes formas, e todas elas vão cair dentro de um molde, onde está escrito família.
E a família é aquela que nós já vimos, né? Do homem e da mulher com um filho e uma filha. Eu vejo aqui a implementação dessa lógica totalitária. Mais um exemplo no qual essa mesma família aparece. Esse aqui é um meme compartilhado nas páginas do Escola Sem Partido. Ideologia de gênero, ideologia antifamília. E uma família ali, aquela mesma família se fragmentando. Aqui eu preciso parar e falar um pouco sobre o termo ideologia de gênero. O termo ideologia de gênero ele vem se convertendo no Brasil como uma ferramenta política de manipulação do pânico moral. Quando alguém usa o termo ideologia de gênero, ele está querendo dizer que existe uma tentativa da escola destruir a família, existe uma tentativa de transformar os alunos em gays e lésbicas, ensinar pedofilia dentro de sala de aula. Não preciso dizer aqui, todos vocês sabem melhor do que eu, com certeza, que não é nada disso, né? Discutir gênero e sexualidade não passa por aí. Tudo aquilo que eu já falei, e além disso, combater as desigualdades de gênero, homofobia, transfobia, machismo. Mas aqui o ataque é a questão de gênero. É importante dizer o seguinte, a questão de gênero, esse ataque não acontece só no Brasil. Ele é transnacional. Quem quiser um texto brilhante que faz uma genealogia do combate à questão de gênero, eu recomendo o texto do Rogério Junqueira, no qual ele faz uma gênese desse significante, né, desse sintagma, que eu acho que é o termo que ele usa. E ele mostra como essa campanha ela começa dentro da Igreja Católica, na segunda metade da década de 90, e vai se espalhando pelos outros países da Europa, pela América Latina. E em francês, por exemplo, eles usam o termo gender em inglês, para dar a ideia de uma ideologia alienígena. A campanha Meus Filhos, Minhas Regras tem uma muito similar em outros países da América Latina, né, com Não Te Meta com Meus Filhos, é algo assim. Então, esse termo, ele se transformou numa ferramenta poderosa de manipulação do pânico moral. Pessoas que não conhecem o cotidiano das escolas têm o seu medo manipulado, seu pânico manipulado. É isso, eles querem fazer isso com meu filho, então eu tenho que ser contra, tenho que ser a favor do Escola Sem Partido, contra a ideologia de gênero. Então essa tem sido uma ferramenta política, nós vimos ela sendo usada ad nauseam no segundo turno e no primeiro turno, com a mentira do kit gay, que foi o Tribunal Eleitoral mandou tirar os vídeos, mas a gente sabe que isso não circula só nos canais oficiais, mas também no mundo subterrâneo aí das redes de grupos de WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês, e quem assistiu já alguma fala minha já viu essa imagem antes, é a imagem que eu sempre uso, porque para mim ela é a melhor de todas. Essa imagem ela é um blog chamado De Olho no Livro Didático, ele está linkado na página inicial do Escola Sem Partido. Ele é um blog no qual o autor, Orley Silva, ele pega todos os livros didáticos aprovados no Programa Nacional do Livro Didático e ele vai caçar esses livros em busca de doutrinação. Então essa aqui é uma denúncia que ele faz, dizendo que ele pegou todos os livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 2016 e revirou todos eles para achar a ideologia de gênero. E essa imagem que eu vou mostrar para vocês é o que ele encontrou de mais danoso em todos os livros aprovados em 2016. A imagem, então, a manchete diz: MEC não desiste, livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos vêm com ideologia de gênero. Então, a imagem é essa aqui. Um exercício de múltipla escolha que pede o seguinte: vejam os desenhos que 3 crianças fizeram para representar suas famílias. Lá em cima, uma família com só uma mãe e 2 crianças. Estatisticamente, inclusive no Brasil, essa é a família comum, essa é a família tradicional, essa é a família mais presente. Logo abaixo, uma família com diferentes pertencimentos étnico-raciais, pessoas brancas e pessoas negras numa mesma família. E, por fim, uma família homoafetiva, 2 mães e uma criança. O que pediu o enunciado da questão? Com base nos desenhos, podemos dizer que o gabarito era a letra D. As famílias são diferentes umas das outras. O que esse exercício, isso é o pior que eles acharam em todos os livros. O que esse exercício pode prejudicar uma criança, um jovem? Em absolutamente nada. O que eles querem é excluir algumas famílias dos materiais didáticos. Então, aquela família lá de cima não pode aparecer, aquela família ali não pode aparecer, e especialmente aquela outra família ali. Então, uma família, 2 mulheres, isso é ideologia de gênero. Percebem? É uma tentativa de dizer que existe um único modelo que tem que ser seguido e o resto não pode nem aparecer nos materiais didáticos. De novo, Laerte, uma charge brilhante que sintetiza em uma imagem, às vezes, uma crítica que a gente demora um texto inteiro para fazer. Uma figura cinzenta com um chicote,
ali num picadeiro, duas crianças, e ele diz, claro que existe ideologia de gênero, é tudo que foge do gênero da minha ideologia. E ali no picadeiro, um azulzinho com uma criança de azul com um boné e uma bola, e no rosinha uma menina com um vestido, uma boneca e uma panelinha. Então ele é genial, porque ele vai mostrar que justamente ideologia de gênero é tudo que foge ao gênero dessa ideologia. Uma crítica brilhante em uma imagem. Não vou mostrar essa aqui, eu vou mostrar para vocês agora, na verdade, 2 vídeos para concluir a minha fala. São 2 vídeos de situações que aconteceram, falas que ocorreram dentro da Comissão Especial Escola Sem Partido, na Câmara dos Deputados. O primeiro deles é o Braulio Porto de Matos, professor de Sociologia da Educação da UNB, vice-presidente da Associação Escola Sem Partido, falando um pouco sobre os referenciais teóricos que eles mobilizam para fazer a crítica que eles fazem. Portanto, eu acho que a divergência não é pequena entre a explicitação ou não dos valores. O que precisaria, podemos ao longo do debate voltar a isso, é entender que quando se dá essa passagem do marxismo insurrecional para o marxismo cultural, isso poderia dar um curso inteiro sobre isso em vários países, como isso aconteceu, a estratégia revolucionária de conquista do poder, tendo fracassado na via armada insurrecional, ela explicitamente assimilou a estratégia de infiltrar nas instituições, nas escolas, nas igrejas, na imprensa, e usar a linguagem comum, como disse o professor Diniz. Muito antes de Gramsci ser traduzido para o português, ali já nos final dos anos 70, início dos anos 80, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, odiado por ter sido um fundador da sociedade da TFP, disse num livro brilhante chamado Baldeação Ideológica Inadvertida, que a estratégia da esquerda mundial seria passar a usar as palavras comuns do cotidiano, do tipo debate, cidadania, mas dar a ela uma completa uma subversão na sua semântica convencional. Isso, portanto, explicaria em larga medida porque tantas pessoas se prestam a fazer um discurso envenenado, profundamente envenenado, sem se dar conta de que estão alimentando uma agenda política de caso pensado. Isso dificulta, porque fica parecendo que nós somos paranoicos, que vemos fantasmas em todo lugar. A pessoa que falou antes dele nessa audiência pública fui eu. Então, quem estava falando de democracia, cidadania, debate, era eu. E aí dá para entender nessa pequena fala muito do caráter antidemocrático desse discurso. Vamos do início. Então, ele diz que os professores teriam abandonado o marxismo insurrecional, a tentativa de tomar o poder pela força, e agora estariam aderindo ao marxismo cultural, a tentativa de infiltrar as instituições, as igrejas, as escolas, para dominar a sociedade. Como eu disse, nós precisamos ficar muito atentos a alguns termos que aqui num debate acadêmico podem parecer risíveis, mas que na sociedade têm conseguido uma grande adesão. Escola sem partido, doutrinação ideológica, ideologia de gênero e agora o marxismo cultural. Essa ideia ajuda a construir essa imagem da conspiração internacional. O segundo ponto da fala dele, eu acho que vocês ouviram, a referência teórica, então, que ele está usando nessa fala dentro da Comissão Especial na Câmara dos Deputados é ninguém mais, ninguém menos do que Plínio Corrêa de Oliveira, o fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP. E ele fala que ele escreveu um livro brilhante chamado Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo, um livro publicado em 1965, no ano imediatamente após o golpe militar no Brasil. Então, esse é o livro brilhante. E o que diz esse livro? Que a esquerda internacional estaria mudando o sentido das palavras para corromper as pessoas. Então, quando eu vou lá e falo sobre educação democrática, eu estou falando sobre ditadura. Quando eu falo sobre debate, estou falando sobre imposição. Então, percebem como é antidemocrático? Ele está numa audiência pública com uma pessoa e ele já alerta para o seu grupo, nem escuta o que ele está falando porque ele quer te enganar. Então, isso é muito antidemocrático. E agora vocês vão ouvir
o criador do movimento, também numa audiência pública na Câmara dos Deputados, o advogado Miguel Najib, respondendo à objeção que os professores fizeram na audiência de que os alunos não são folhas em branco. Peço desculpas, porque essa fala é especialmente violenta. Com relação ao problema um argumento surrado, o de que o aluno não é uma folha em branco. Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar com o professor tarimbado, com o militante, que eles estão ali em pé de igualdade. Bem, evidentemente, como disse o professor Jungmann, isso é um argumento de gente sonsa, com todo respeito. E mais, é um argumento que é típico dos abusadores que procuram minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Isso é, perdão, a verdade tem que ser dita, deputado. A verdade tem que ser dita. Às vezes as pessoas se sentem ser dita. É típico dos abusadores que pretendem minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Digo mais. É um argumento típico também dos estupradores. É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Este é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco. Então, esse argumento precisa ser varrido por uma questão de honestidade intelectual, Vocês ouviram, peço desculpas, mas a gente tem que entender que é esse discurso que está conseguindo uma adesão muito grande e como pensar em conjunto aqui, como combatê-lo. Então, o argumento, não vou falar isso, mas a fala diz que o professor que alega que seu aluno não é uma folha em branco estaria agindo da mesma maneira que um estuprador que tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos. Quando um professor argumenta que seu aluno não é uma folha em branco, ele não está tentando comparar a capacidade dos alunos entre eles, nem dos alunos com os professores. Está simplesmente dizendo que os alunos são capazes de pensar, de se apropriar do mundo. Mas aqui, a ideia não é, a proposta aqui não é argumentativa, ela é retórica, é de aproximar o professor do criminoso mais odioso que eles conseguem imaginar. Então, no discurso deles, o professor é o estuprador, é o abusador, é o sequestrador intelectual, é o traficante de ideologias. Eu começo a estudar o movimento Escola Sem Partido em 2015, o ano que aparece o primeiro projeto nacional na Câmara. E a primeira coisa que eu escrevi sobre o tema foi um texto chamado Ódio aos Professores. Está disponível no blog, é só botar Ódio aos Professores, Fernando Pena. É impressionante a maneira como eles se referem aos professores, as imagens que eles compartilham dos professores. Numa verdadeira campanha de ódio aos professores. Tem um meme que eu não coloquei aqui, que é um homem mirando uma arma de cano duplo para o leitor da imagem, e aí em cima está dito: ensine ideologia de gênero para minha filha, que eu não vou para a cadeia. Perdão, me enrolei todo. Você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Ele está insinuando, então, que ele vai matar o professor que se atrever a discutir gênero em sala de aula. Nós temos professores pelo Brasil, e esse é o ponto que eu quero destacar muito aqui na nossa fala, até para a gente pensar juntos, né, como lidar com isso, especialmente no contexto que nos espera. Independente da aprovação dos projetos de lei, eles são muito perigosos, não estou diminuindo o perigo deles, eles vão constituir uma ferramenta importante de perseguição dos professores. Mas, independente desses projetos, esse discurso reacionário ele já tem uma adesão muito grande da nossa sociedade. E já tem pais agindo com base nesses pressupostos. E, obviamente, a chegada de Bolsonaro à presidência, né, candidato eleito, presidente eleito, legitima essas ações na microescala. Então, Raquel não pode me deixar mentir. Hoje de tarde, no debate que nós fizemos, apareceu um professor narrando um caso de violência contra eles, denúncia. Ontem, apareceu uma professora do Pedro II, uma escola que tem sido alvo especial desse discurso, falando sobre como ela vinha sendo perseguida. E todo lugar, eu já fui a quase todos os estados do Brasil, acho que faltam 4 ou 5, todo debate que eu vou, pelo menos uma pessoa conta de um caso de perseguição. Então, os professores já estão sentindo o impacto. Esse discurso não está no campo das ideias, ele tem uma materialidade muito concreta. Em Niterói, o município no qual fica a universidade onde eu trabalho,
à Universidade Federal Fluminense, uma professora, um vereador, estimulou os alunos a gravarem áudios dos professores. Um aluno gravou, deu para esse vereador, o vereador disponibilizou um áudio nas redes sociais, em público, de uma parte dessa professora, de uma parte dessa aula dessa professora, retirado de contexto, e essa professora recebeu várias ameaças de morte. Várias ameaças de morte, além de um processo. Uma outra professora, que eu conheci num evento recentemente na UERJ, que é feminista, disse que depois do início das eleições ela tem recebido ligações anônimas, dizendo que ela vai ser estuprada. E esse quadro se repete em muitos lugares do Brasil. É disso que a gente está falando. Esse discurso ele tem que ser entendido e combatido, porque ele já tem um impacto muito concreto no cotidiano das escolas, os professores já estão sentindo isso. E nós temos que pensar nas associações científicas, nos eventos acadêmicos, nas frentes, é como proteger esse professor que muitas vezes está sozinho numa escola, não tem apoio dos colegas, da direção, e que não quer fazer nada além de continuar o seu trabalho. Esse é um ponto importante. Dizer que é contra a escola sem partido não é negar que existam limitações éticas da atuação do professor. Claro que elas existem, mas os professores muitas vezes estão sendo denunciados, ameaçados por fazer apenas o seu trabalho, por apenas trabalhar com temas que estão previstos em diretrizes curriculares e em tratados internacionais. Esse é o ponto central. E esse discurso, esse especialmente, para mim, ele mostra a totalidade, essa lógica totalitária em pleno efeito. Ele tem que ter um inimigo, e esse inimigo a ser destruído, no caso, são os professores. Você não deve conversar com os professores, eles têm um discurso envenenado. Você não pode dialogar com alguém que justifica o estupro de uma menina de 12 anos. E é essa campanha que eles fazem. Por isso, eu insisto que entre a gente tem um discurso, eu não estou dizendo que a gente esteja vivendo um regime totalitário histórico, como na Itália ou na Alemanha, na época da Segunda, antes e depois também, da Segunda Guerra Mundial, eu estou dizendo de uma lógica totalitária de organização do discurso e que está em pleno efeito no Brasil, e se o discurso não está no plano das ideias, ele tem uma materialidade, os professores vão sentir isso e vão continuar sentindo isso no futuro próximo. Por isso, a minha defesa aqui de que toda educação democrática ela é necessariamente antifascista. Ela combate essa lógica totalitária e defende uma lógica democrática dentro das escolas. A educação para direitos humanos, discussão de gênero e sexualidade. Porque, caso contrário, essa lógica, que já tem uma adesão significativa na sociedade, não vai ter freio nem dentro das próprias escolas e ela vai destruir a escola enquanto espaço de debate. A apresentação era essa. Eu agradeço a paciência de vocês e me coloco à disposição para perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Uma fala muito desveladora, né, sobre os ataques que nós estamos sofrendo hoje, tanto do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista das nossas liberdades democráticas, dos direitos sociais. Com certeza, a fala do Fernando nos ajuda a preparar os enfrentamentos em melhores condições, né, de argumentação, de diálogo, inclusive, com as mães, com os pais, com as crianças, os jovens nas escolas, os professores, as professoras. Agradeço muito, é sempre um enorme prazer participar desses eventos, poder discutir com vocês. Me coloco à disposição para essa luta e pensar que, é óbvio, não estou dizendo para ninguém ter medo, eu sei que tem pessoas que estão em situações nas quais o medo é uma resposta razoável. Mas vamos nos unir, então, e tentar combater esses retrocessos. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro para refundar uma luta pela escola pública e pela educação democrática e levar para a sociedade quais são os problemas reais da escola. Obrigado. Obrigada, Fernando.